Aoba. Aí tem coragem, viu? Presta atenção. Senhores, primeiramente, bom dia. Segundamente, aoba. Galera, hoje vamos falar sobre a Revolução Francesa. Na aula passada a gente viu sobre a França pré-revolucionária. O que aconteceu antes da Revolução Francesa. Ou seja, o que causou a Revolução Francesa, de certa forma. Bom, na aula de hoje vamos falar sobre a Revolução em si. Depois que a população da França consegue tomar o poder da França, inicia-se a era das instituições. Primeiro vai ser criado a Assembleia Nacional Constituinte para criar um novo código de leis para a França. Aos poucos, essa Assembleia Nacional ela vai acabando com as leis que promoviam a desigualdade entre os três estados. Nós teremos também a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, muito importante, porque percebam, essa declaração ela será eventualmente o que vai sinalizar para a criação da atual Declaração Universal dos Direitos do Homem. Olha só. Essa Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão vai ser aprovada no dia 26 de 8 de 1789 e ela defendia direitos como igualdade jurídica, liberdades individuais, entre outras coisas. Agora notem uma coisa. É a primeira vez que uma Constituição vai estar falando de igualdade. É a primeira Constituição falando sobre igualdade e sobre liberdades individuais. Por que isso é importante para a gente? Porque ela molda a forma como as Constituições foram feitas posteriormente. Né? Ela vai moldar as próximas Constituições, inclusive a nossa. A Constituição de 1791, então, vai estabelecer uma monarquia constitucional com divisão dos três poderes. Notem, aqui a população ainda acreditava no potencial do Luís XVI, no potencial dele para liderar a nação de uma maneira mais justa. A inocência. Como é bonita, né, a inocência? Bom, a França ela estava endividada. O povo estava tendo que pagar impostos para pagar a dívida francesa. Quem não pagava os impostos antes da Revolução era o clero e a nobreza. A nobreza meio que estava falida ali, né? Meio que estava dando ruim para a nobreza, né? Mas o clero tinha muito dinheiro, as igrejas tinham muito dinheiro. Era muita coisa em ouro, eram muitos objetos valiosos. O que a Revolução Francesa vai fazer então? Eles irão confiscar os bens do clero para pagar as dívidas públicas. Nós teremos também a separação entre a igreja e o Estado, que é uma coisa excelente. É o que faz a maior parte da Revolução Francesa dar certo. Porque você não tinha mais a presença da igreja ditando como é que o Estado deveria seguir. Né? As coisas começam, então, a se separar, o que é sempre excelente. A nobreza, obviamente, não vai ficar contente com essas mudanças. E o rei, o Luís XVI, ele tenta fugir da França numa cena ridícula, né? Onde ele vai tentar incentivar também a invasão da França pela Áustria e pela Prússia. Só que é uma cena assim tosca, né? É um momento tosco, porque o rei ele não queria muito deixar os seus privilégios de rei. Então isso é um negócio meio bizarro, meio estranho. Dentro dessa ideia, né, de monarquia constitucional, o rei ele deveria seguir uma constituição que era criada pelo povo.
O Estado, da mesma forma que o Montesquieu pregava, né, ele seria dividido em três poderes: executivo, legislativo e judiciário, aonde o rei seria o chefe, né, do poder executivo, como se fosse um presidente hoje, algo nesse sentido. As decisões deveriam ser discutidas com os membros eleitos para tal função, através do voto para a Assembleia Nacional Legislativa. Ou seja, basicamente eles vão instaurar uma forma de governo que é meio que o padrão hoje na maioria dos países. Por exemplo, o Brasil. E os poderes eles vão acabar sendo limitados pelos outros poderes. Né? São três poderes em harmonia e, tipo assim, não tem um poder que ele é maior do que os outros. Eles são bem balanceados. Mas a burguesia não ficou assim muito satisfeita com a Revolução Francesa. Inicialmente a burguesia apoiou, ajudou a Revolução, mas a burguesia suspeitava que ao final da Revolução quem mandaria na França seria a burguesia. E meio que não era o que estava acontecendo, né? Porque eles tinham medo de perder as riquezas, né? Os burgueses tinham medo de perder as suas riquezas para os revolucionários. Então eles vão apoiar a invasão da Áustria e da Prússia para acabar com a Revolução Francesa. Várias outras monarquias europeias vão começar a fazer esse mesmo movimento para auxiliar a coroa francesa, né? Porque eles tinham medo que os ideais revolucionários se espalhassem pela Europa. Por causa disso, nós teremos aqui a Era das Antecipações, que vai de 1792 a 1794, que vai buscar por um monte de melhorias para os proletários, né, para os trabalhadores. Vai ser adotada agora uma república, ou seja, nada de rei, para com essa ideia de rei e a gente segue no sistema de república. A primeira República Francesa será instaurada em 1792 e uma das primeiras características, né, foi a instauração de um sufrágio universal masculino. Que quer dizer o quê? Que a partir de agora todos os homens podem votar. As mulheres ainda não, mas os homens, independente de renda, agora podiam votar. Dentro da Revolução Francesa, então, nós tínhamos dois grandes grupos, os girondinos e os jacobinos. Girondino era um grupo político moderado, cujos membros pertenciam, em sua maioria, à burguesia. Tá? Ou seja, era um grupo mais ligados aos interesses da burguesia mesmo. Por outro lado, nós tínhamos os jacobinos, que eram membros de uma sociedade política revolucionária, cujos membros pertenciam à classe proletária. E é interessante porque os girondinos eles se aglomeravam no parlamento numa localização assim, mais à direita dentro desse contexto. Literalmente à direita, eles se sentavam à direita do palanque principal. Já os jacobinos se sentavam à esquerda. É daí que vem a ideia de direita e de esquerda, onde a direita defende os ideais da burguesia e a esquerda defende os ideais do proletário, do trabalhador. Vai vir um cara chamado Robespierre e ele vai ser um dos líderes da Revolução Francesa. Robespierre, ele é meio perturbado. Robespierre é problema, tá? Porque assim, o Robespierre, ele vai inventar a guilhotina. A guilhotina que é isso aqui. Pois é, com certeza vocês já viram. E a guilhotina, ela vai ser uma máquina de matar com extrema eficiência. Porque haverão execuções públicas constantemente.
Robespierre vai condenar uma galera à morte. Algumas estimativas chegam a mencionar 40 mil pessoas guilhotinadas por Robespierre. Então, a gente tem aqui a ideia de que Robespierre ele vai ser um líder extremamente autoritário. Uma das primeiras pessoas que morre ali na guilhotina vai ser o próprio Luís XVI, que será julgado e depois guilhotinado. Os jacobinos eles vão acabar se radicalizando, né? Eles vão abolir a escravidão nas colônias francesas. Eles vão criar um ensino público e gratuito para que todo mundo tivesse acesso às obras iluministas. Será criado também o Comitê de Salvação Pública, que é uma administração pública e de defesa contra agentes externos, como, por exemplo, outros países. Comitê de Segurança Nacional também será criado, que é encarregado da punição contra as pessoas que fossem contra a Revolução. Né? Qualquer contra-revolucionário seria punido pelo Comitê de Segurança Nacional. Esse período vai ser chamado de o terror, porque as garantias civis que estavam previstas na Constituição acabaram sendo suspensas. Robespierre ele perseguiu e assassinou vários dos seus adversários políticos. Gente, é muita gente que morreu nesse período. É um período curto aí de 2 anos e pouco, para ter morrido 40 mil pessoas. É muita gente. E a Revolução Francesa, essa fase, né, da Revolução Francesa, ela vai acabar terminando com a morte do próprio Robespierre. Olha que ironia. O próprio Robespierre será ele mesmo guilhotinado. Bom, pessoal, eu espero que tenha sido útil para vocês esse vídeo. Espero que vocês tenham curtido. Saudade de vocês. Beijo no coração e tchau, obrigado!